Bom dia, o prazer é meu estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Obrigada. Henrico, eu queria começar falando com você um pouco mais sobre a questão de China, flexibilização da política de Covid-0 por lá. Inclusive, né, a gente já viu os primeiros movimentos ali na abertura refletindo no preço do minério, né? Bateu ali no pico em meses. Queria entender um pouquinho mais da sua visão, como que você está, né, olhando para essa questão. Você tem visto essa flexibilização por lá e todos os reflexos, né, diante disso, porque a gente sabe o quão importante é, né, não só a commodity ali do minério, mas como outras também. Isso tem feito ali preço também muito para a questão do setor imobiliário, de construção. Queria entender um pouquinho mais a sua visão. Muito bom. Bom, acho que esse é um dos fatores, né, que trazem maior incerteza do ano de 2022, né, 2022, né? Se não fosse um ano fácil, né, tem mais toda essa questão de China. É muito difícil, né, a forma, eu acredito que a gente está enxergando esse risco, né, risco China, reabertura, manutenção da política de Covid-0 ou não, eu acho que é muito semelhante da forma como o mercado todo tem enxergado, né, que na minha opinião é a seguinte, né, a gente tem um pânico no mercado, né, se a gente não voltar mais do que 20 dias, né, talvez finalzinho de novembro, lá pelo dia 26, 28, a preocupação, né, e o discurso nos mercados era justamente com o aumento de casos de Covid, né. A gente tinha, só para ter ideia ali em grandes números, né, uma certa estabilização de 0 a 2 mil casos, né, considerando as principais cidades na China, e uma escalada naquele período, né, até 40 mil casos, né. Isso preocupava. Começaram, né, alguns protestos mais fortes, né, divulgação ali de imagens, inclusive tem alguns amigos próximos, né, na China e eles descreviam uma situação realmente ruim, né, que era aquele travamento, né, de cidades de 10 milhões de habitantes, né, na China são todos números muito grandes, né, um protesto que ficou aí, foi bastante veiculado, né, inclusive da cidade, de uma fábrica, né, ou de fábricas, né, para não citar uma empresa específica em protesto, né, dessas restrições, né, de uma hora para outra, e aí a gente chega na última semana, né, então não menos do que 15 dias, o cenário é completamente diferente, né, o cenário é de flexibilização, de todas as restrições impostas, e como você bem disse, uma retomada ali nos preços de minério, na expectativa, né, do setor de construção civil, que tem peso importante no PIB chinês. E aí a pergunta, né, para concluir, não me alongar muito na resposta, que fica de fato, é uma flexibilização duradoura, né, a euforia que acompanha a recuperação de alguns índices na China, né, dos mercados, das ações relacionadas especialmente ao setor de turismo e lazer, né, a gente vê isso como algo sustentável, né, baseado nessa notícia de queda, né, dos números de casos, ou porque simplesmente a gente parou com os testes, a gente não, né, o governo chinês para com os testes de uma hora para outra e de fato houve uma redução, né, dos casos. Então eu acho que tem um jogo político ali, né, de um governo chinês que não está olhando esse curtíssimo prazo dos 15 dias, né, mas está olhando ali oportunidades em janelas maiores para retomada de fato ali do seu crescimento, como a gente viu a China, enfim, 2002 a 2008, né, sendo uma locomotiva do mundo. Então, é um pouco dessa forma que eu vejo, grande volatilidade ali, mas também muita cautela, tanto nos 15 dias atrás, com cenários restritivos e aquela política, né, de Covid-0, que é muito difícil você manter, né, em 2022, não é 2020, com 40 mil casos, né, nas principais cidades ali, e não o cenário de 2020. Então, ao meu ver, é muito difícil a manutenção dessa restrição. Me parece que essa flexibilização agora é sim duradoura e podemos aí observar rally nos preços, né, nos índices chineses, bem como você já comentou no minério de ferro. Aproveitando essa questão do minério especificamente, né, olhando para as nossas empresas aqui, inclusive nos últimos pregões a gente viu que essa alta do minério acabou sustentando, né, várias empresas, né? Como que você está vendo o ciclo das commodities, a retomada ali especificamente para a Vale ali, né? Já que a gente está falando das nossas empresas aqui, você acha que a Vale ela pode realmente seguir sendo aí mais beneficiada diante desse cenário? Eu acho que
Com certeza, né? A gente tem, se a gente pegar o caso da Vale, né, do nosso Ibovespa, né, no mês agora de dezembro, ele é o único ativo que sobe, né? Não sobe muito, sobe 1,86%, mas a Vale, né, descontada a queda toda depois da distribuição de dividendos, né? Nesse cenário que, em grande parte, trouxe desconto para os preços de Vale, foi o cenário de Covid-0 na China, né? Então a gente vê essa retomada, e eu acho que fica mais evidente, inclusive, no caso, por exemplo, de uma Suzano, né? E papel e celulose talvez retomando, sendo os 3 principais ou as 3 maiores, né? Juntando com Bradespar, Holding da Vale, são os únicos ativos ali relacionados ao ciclo e num tamanho relativamente grande, né? O significativo para o nosso Ibovespa, que performam no terreno positivo no mês de dezembro, né? Que vale destacar, a Ibovespa, né, chegou a subir lá os 14% no ano. A hora que a gente compara o ano ainda, agora uma queda um pouco maior ali de 0,90%, 1%, o mercado um pouco estressado, talvez um pouco além disso, no ano, né? A hora que a gente filtra para mês de dezembro, a gente vai ver performance relativa, né, de outras bolsas subindo muito mais de forma muito mais intensa do que o nosso Ibovespa, né? Então aí tem um grande fator quando a gente está falando de Vale, de Itaú, Petrobras, ações relacionadas ao Ibovespa, que é o cenário local, né? Então, por uma ótica que você trouxe, né, é um benefício, né, sem dúvida, é positivo para a Vale. Do outro lado, né, a hora que a gente olha o mês de dezembro, as sinalizações no cenário local acabam sendo piores, e aí a gente vê a inversão, né? No último mês do ano, a gente pode ter Ibovespa, né, caindo aí na casa dos 6%, enquanto Dow Jones e S&P muito próximo a zero, bolsas na Europa virando para o terreno positivo, e Hansen, CSI subindo aí 12,4% aproximadamente. Estou olhando o preço de tela agora, né? Então, acho que mudou o jogo, né? O cenário local, que de alguma forma performava bem, seja pela alta das commodities, minério, no entanto, mais petróleo, commodities agrícolas, aquela questão da geopolítica afetando, e inflação controlada, agora me parece ter invertido, né? Flexibilização na China, talvez possível controle de inflação ali, né? Acreditando que o Fed, subindo juros, vai controlar a inflação, porém o cenário local nosso acaba deteriorando, e aí a gente vê os índices, Ibovespa caindo 6%, Hansen, CSI subindo 12,4% no mês. Inclusive, eu queria continuar nesse tema. Eu quero trazer aqui, Henrico, para a nossa conversa, o Vandic, que está aqui com a gente, o Vandic Silveira também, para a gente debater um pouco mais. Vandic, a gente agora há pouco estava falando mais sobre a economia americana, e eu queria trazer aí as 2 maiores economias do mundo passando aí por momentos desafiadores, né? A gente viu na semana passada muitos economistas, inclusive do JP Morgan, prevendo ali uma leve recessão nos Estados Unidos. A gente viu a China também, na semana passada, recuando ali com as exportações, né? Uma balança comercial divulgada bem ruim, por sinal, para o mês de novembro. Diante desse panorama difícil para as 2 maiores potências econômicas, eu queria entender a opinião de vocês dois, mas eu começo primeiro agora com o Vandic, já que a gente estava falando dos Estados Unidos. Vandic, a gente vê, né, hoje, exatamente, os Estados Unidos têm um papel muito importante ali, as 2 maiores economias, né, os Estados Unidos maior importador e segundo maior exportador mundial de mercadorias, do outro lado, a China sendo também ali a maior consumidora e exportadora também das commodities. Se realmente a gente tiver uma recessão nos Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos travar, vamos dizer assim, ou tiver um freio puxado ali na sua economia, qual o impacto disso para a China e vice-versa? Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a essas 2 maiores economias mundiais. Não, obviamente tem um impacto grande, é o maior exportador do mundo e o maior comprador do mundo. No momento que você tem uma recessão, mesmo no ambiente de uma recessão leve, um soft landing, que é essa expectativa que a gente tem, e eu também espero que isso aconteça provavelmente lá no final do primeiro trimestre, alguma coisa em torno de abril, a gente começa a ver a China, aliás, os Estados Unidos, provavelmente entrar numa leve recessão. Isso impacta a China. Agora, a China é um país altamente diversificado, uma nação que é um global trader. É o maior parceiro comercial do Brasil, é o maior parceiro comercial da África, é o maior parceiro comercial em grande parte dos países da União Europeia. Quer dizer, obviamente,
ele tem um país que tem alternativas, ainda que o motor desse mercado internacional da China seja os Estados Unidos. A minha grande preocupação com a China, que é um negócio que está varrido para baixo do tapete, é a questão da questão imobiliária. Né? Essa questão é o grande problema, vamos dizer assim, o elefante dentro da sala que a gente se recusa a ver. Nós estamos falando de mais de 100 milhões de residências construídas, 100 pessoas morando. Existem em construção alguma coisa próxima, mais 80 milhões de casas sendo construídas. 30% do PIB chinês é real estate, mercado imobiliário. E uma recessão nos Estados Unidos, essa venda de produtos, esse dinheiro que é funilado para dentro da China para poder ser utilizado em crédito. Né? Não existe, de fato, mercado de capitais na China, então as pessoas não compram ações, as empresas são dominadas pelo governo. Então, a maneira com que o chinês médio tem uma poupança, faz seu investimento, é através de adquirir 1, 2, 3, 4, 5 casas, né? Inclusive com taxas de juros altamente subsidiadas. Então, eu vejo que esse efeito dominó, uma recessão nos Estados Unidos, menor exportação, menor entrada de caixa, pode impactar esse fluxo de crédito para o mercado imobiliário. E isso é o grande problema. Nós estamos falando de mais de 600 bilhões de dólares de créditos duvidáveis. Quer dizer, isso aí é créditos duvidosos. Né? Isso aí é muito maior do que o que aconteceu em 2008 com a crise do subprime nos Estados Unidos. Então, esse pode ser o epicentro de uma crise que a gente ainda não está colocando o preço dele no mercado. Eu queria entender também sua visão, né, sobre este tema especificamente, e já aproveitando até esse argumento do Van Dijk desses estímulos aí, né, que a China está tentando colocando novamente para reerguer ali, recuperar a sua economia, tem injetado esse dinheiro aí para tentar fazer essa recuperação dessas perdas. Eu queria entender a sua visão, se você acha que isso será suficiente, que a China deve realmente conseguir retomar o crescimento, né, esperado, ou o ano que vem pode ser que tenha ainda mais desafios ali para o Xi Jinping. Bom, acho que a resposta central é justamente nos casos de coronavírus, né? Nas medidas que o governo tende a flexibilizar de fato e manter essa flexibilização em curso, né, acontecendo ou não, né? Somado a isso, como o Van Dijk estava bem falando, estímulos ali do Banco Central chinês, né? No mês de novembro a gente já viu um decréscimo nessa continuidade de estímulos, né? Porque o grande problema que isso vai e acaba refletindo no mundo é na continuidade de inflação. Inflação mais alta reflete um consumo menor das camadas mais baixas, né? Isso todo mundo sabe. E nesse sentido, né, a gente poderia ver uma desaceleração da China, né? Como também vocês estavam comentando sobre consumo, investimento no setor de construção civil, né? Então, colocando isso em perspectiva, né, e olhando ali, é um mundo totalmente diferente do nosso, né? São grandes populações, são grandes centros com aglomerações, né? E não à toa a disseminação ali do coronavírus, né? Ou casos realmente graves vieram, né? Eles aconteceram na China, né? E não à toa o governo toma essas medidas de restrição, né? Ainda a gente tem a exceção dos grandes centros ali, né, um sistema de saúde extremamente baixo, né, um controle de casos da doença extremamente ruim, né, por isso que eu acho que as medidas duras, né, questionáveis, obviamente, né, são realmente diferentes da visão, especialmente ocidental, né, brasileira, então nem se comenta quanto a essas restrições, mas foi por isso que o governo tomou decisões tão duras, né, nesse sentido. Então, eu acho que essa retomada, né, e essa continuidade da alta dos preços, sejam das commodities, né, que estão refletindo ali nos setores siderurgia e mineração, como a gente comentava há pouco, vem sim em linha dessa normalização de fato do pós-pandemia. Acho que muito mais do que o estímulo monetário do Banco Central chinês ou do controle ou não da inflação, né? A China, historicamente, ela flexibiliza muito mais do econômico, né? Ela cresceu muito dessa forma, né? O problema é que agora
os reflexos desse novo mundo aí do pós-pandemia, inclusive com sinalizações de algumas empresas saindo, né, da China, o caso da Apple e os problemas também decorrentes do faturamento em empresas americanas, né, dessas restrições que lá aconteceram, colocam aí uma dúvida se de fato vamos ter, né, esse crescimento que é tão importante para o mundo ou não. E aí a resposta, de novo, para mim, fica na flexibilização. Tendo menos casos, menos mortes, obviamente, essa flexibilização permanece e aí sim podemos pensar num cenário de retomada. Bom, o Vandic está aqui comigo, tem perguntas também aqui para o Henrico. Fica à vontade, Vandic. Henrico, excelente análise, parabéns. A minha pergunta para você é a questão de taxa de juro em elevação nos Estados Unidos, Fed Funds em alta, provavelmente 0,5% essa semana. Enquanto na China nós temos queda contínua de taxa de juros e a relação de investimentos chineses nos Estados Unidos e o capital flight de investimentos no país, o maior país emergente, que é a China, destinado para um país como os Estados Unidos, dada a diferencial de taxa de juros. Bom, Vandic, obrigado pelo elogio, prazer estar falando com você, tentando responder, né, a sua pergunta. Eu acho que eu faço uma comparação, né, besta, mas pensando em quem está chegando agora nos investimentos, né, nos assistindo, né, pensando no dinheiro do mundo, né, sendo o único bolso ali de um ser humano, né, ele vai procurar onde tem o melhor risco, ou melhor, o menor risco com o melhor retorno, obviamente, né, e aí a gente vê alguns bancos centrais, né, e tem decisão também do Banco Central do Japão nessa semana, fazendo aquele controle da curva de juros, né, ou seja, mantendo o juro real negativo enquanto desvaloriza, né, obviamente, sua moeda frente ao dólar, né, onde esse dinheiro do mundo vai procurar, né, é melhor investir num juro japonês negativo ou no juro americano, é melhor investir num setor de construção na China na retomada ou na mineradora brasileira, né? Então são as escolhas ali que esse grande bolso do mundo, né, essa cesta de dinheiro única do mundo vai escolher. É evidente que tem alguns vetores ali de maior risco frente à retomada ou não chinesa, né, a continuidade de subida ou não de juros, e eu acho que a resposta não é tão simples, né, uma pergunta tão boa dessa não tem, eu acho que uma resposta única, né? O que a gente pode falar é que na relação de risco-retorno, né, e aí eu comparava a performance ruim do Ibovespa frente ao Hang Seng, por exemplo, ou do próprio S&P frente ao Ibovespa no último mês, né, que é diferente dessa do último ano, em alguns setores, né? Então aí a gente coloca premissas e possibilidades de continuidade de reabertura, né? Se essa reabertura vem, a gente não pode ignorar que 1 bilhão e 400 milhões de pessoas ali consumindo ou investindo em imóveis foi uma grande janela de oportunidade, né? Se a gente normalizar o índice da Bolsa de Xangai, por exemplo, e filtrar, né, colocar ações ligadas ao consumo lazer, a gente vai ver uma performance extremamente melhor desses setores. Evidente que existe um risco muito maior, né? Então não adianta a gente pensar do Banco Central chinês com a mesma perspectiva do Banco Central brasileiro ou americano ou japonês, né? São medidas ali diferentes, né? Então onde está a oportunidade, né? Num Banco Central ou numa taxa de juros brasileira, né, real maior do mundo, né, de economias comparáveis, por exemplo, né, e extremamente restritiva, né, é um aperto monetário bastante grande que a gente tem aqui, na minha opinião, nossa Selic não é teto, ou num juro americano de 10 anos, né, que parece, né, eu acredito muito no trabalho do Fed em conter e conseguir controlar, trazer essa inflação para a meta pelo aumento de juros. Então, acho que mais numa perspectiva de diversificação ali do que propriamente escolher, né, qual banco central que vai trazer o melhor retorno, né, ou qual é a empresa que vai trazer o melhor retorno. Eu acho que essas premissas e esses movimentos eles vão mudando com muita frequência. Não sei se respondi aí sua pergunta, Vandic. Respondeu, Vandic? Respondeu sim, foi muito bem.
Ô, Henrico, vamos mudar aqui de assunto, até porque, né, tem uma informação aqui importante que eu estou lendo agora, né, que aquela informação da Eurásia de que o governo eleito, né, do governo Lula, agora pretende revogar a lei das estatais via uma MP, está intensificando muito uma grande aversão ao risco no mercado brasileiro hoje, inclusive está fazendo peso agora para o nosso mercado, né, exatamente essa informação, essa falta de resistência parlamentar é uma eventual revogação, na verdade, que está trazendo esse pessimismo para hoje, né, colocando aí em xeque essa visão de que o Congresso poderia ser um anteparo a medidas econômicas não amigáveis ao mercado do novo governo. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, qual seria realmente o impacto disso e a extensão exatamente sobre as nossas empresas brasileiras na Bolsa? Essa é para mim ou para o Vandink? Para você. Então, tá. Quando a gente falava de manhã, né, perguntaram só China, eu falei deterioração do cenário local, né, essa sinalização, que ao meu ver é muito ruim para o mercado. Né? A gente tem visto alguns nomes aqui, longe de colocar a opinião política, né, mas independente disso, a minha opinião aqui não reflete a de vocês, né, a do mercado, mas nesse sentido, né, a gente tem sinalizações de nomes que não agradam tanto. Né? Ficou por um bom período, né, a discussão do Haddad, essa sinalização, o mercado mostrando que não era o nome favorito. Né? Claro que o mercado não é o dono da verdade absoluta, e eu acho que isso se intensificou, né? Pior ali da sinalização, né? Essa notícia que você traz junto a outros nomes, né? O próprio nome do Bessias sendo cotado ali para a AGU, né? O Bessias daquele áudio que ficou, né? O vazamento do áudio da Dilma na então ocasião, nomeando ali o Lula, né? Usando aquele termo, era o Bessias que levaria, né? O Bessias que é enfim, agora sendo cotado para o Ministério. Então esses nomes, né? E essas sinalizações que você coloca, né? Naquela o próprio mercadante, né, sendo discutido para um BNDES ou até mesmo para a Petrobras, né, isso também é uma outra sinalização que traz o mercado brasileiro para baixo, uma precificação de risco quanto à incerteza futura. Né? Não estou falando que aqui são fatos, que isso vai acontecer e isso é ruim, é o mercado sinalizando que vai exigir mais prêmio em um cenário de deterioração principalmente fiscal, né? Um cenário que volta, né, na nossa história recente, aquele poder executivo de maiores gastos. Né? Aí fazendo o copo meio cheio agora, olhando para isso, né, são medidas, né, que podem refletir em crescimento do PIB. Né? A gente tem que pensar num aumento de gasto do governo, né, na fórmula de PIB. Né? A gente pode discutir isso muito aqui, mas não é o caso. Aumento de gasto do governo pode aumentar PIB. Né? Voltando no ciclo de 2002 a 2008, né, que funcionou muito bem, a gente tinha um cenário de commodities subindo e favorecia gastos do governo. E, ao mesmo tempo, um Banco Central apertando, né, subindo os juros. Nada nos diz que isso não possa se repetir em 2023, né, especialmente pegando um ciclo de commodities e essas medidas tornarem retomada, né, recuperação de preço, tudo isso que a gente tem discutido, uma forma muito boa. Mas essa sinalização, né, da notícia que você traz, da discussão sobre o mercadante, na BNDES, na Petro, do Bessias na AGU, do Haddad na Fazenda, né, são nomes que não agradam o mercado, não simplesmente por não agradarem, né, por serem ou por terem um histórico não positivo ou uma expectativa de maiores gastos. Né, então, arrumando aqui a nossa casa, né? Arrumando a relação dívida-PIB, e aí só esperando um cenário de retomada em virtude de normalização de cadeia de produção, a normalização de preço de petróleo, de minério, das próprias commodities, a gente acaba observando uma inversão. Né? Então, melhorou um pouquinho o mundo, a gente volta naquela política de gasto, incentiva-se o consumo, PIB voo de galinha, né? A gente cresce 2, depois não cresce 5, depois cai 3. Essa é a sinalização do mercado, que Ibovespa agora perde, né, os 108 mil pontos, que ficava ali desde agosto, essa consolidação conhecida, vem para 104.400. Né? Então, o mês de dezembro nos parece ali que vai continuar o viés negativo de novembro. E só para fazer uma consideração, né, e aqui também um comentário, nenhum estudo técnico, né, mas tem também um viés, né, de soltar
bombas como essa, não confirmar bombas como essa e depois, né, um novo governo poder declarar que recuperou os mercados, né, pegou um Ibovespa a 100 mil pontos e levou para 120, né, quando que na normalidade de preço a gente poderia ter um Ibovespa aí a 115, 120 mil pontos sem nenhum esforço, né, só que desse 120 para o caminho dos 100 mil pontos que estamos buscando nesse mês de dezembro, né, nos parece que é a volatilidade, a incerteza sendo precificada, mais do que propriamente fatos ou empresas descontadas ou um cenário, seja interno ou externo, tão ruim assim quanto a gente costuma sentir, né, nesses momentos de queda muito forte de bolsa. Tá certo, vamos aguardar, né? São estratégias, né, Henrico? Tá certo, muito obrigada, quero agradecer, sempre importante a gente trazer aqui, né, visões, é isso que você falou, não tem questão de ideologia, mas fatos concretos, né, exatamente a reação aí que a gente vai vendo em relação no mercado sobre esses assuntos políticos, por isso que é muito importante também a gente sempre discutir a política aqui com o entendimento, mais com a visão realmente aí de mercado mesmo. Obrigada, Henrico, sempre um prazer. Prazer é meu, obrigado a todos. Até mais, até a próxima.